Olá, boa noite. Boa noite. Ministro Edson Fachin manda Paulo Maluf do PP cumprir pena em regime fechado. O ex-prefeito foi condenado a 7 anos e 9 meses de prisão. Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, é condenado pela 4ª vez na Lava Jato. As penas somadas chegam a 87 anos de cadeia. Supremo tira do juiz Sérgio Moro o processo do chamado quadrilhão do PMDB da Câmara. Serão investigados em Brasília Cunha, Henrique Alves, Rocha Loures e Gedel. Ministério Público entra com ação acusando o ex-prefeito de São Paulo e atual ministro Gilberto Kassab, do PSD, de receber 21 milhões de reais da Odebrecht. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios. Conta com isenção da tarifa da conta corrente por perfil. Conta com 3G grátis para qualquer transação pelo app. Acredita? Contrata crédito consignado direto pelo app e ainda concorre a 1 milhão em prêmios. E tem mais, conta com desconto no cinema, no refri e até na pipoca. Demais, né? Ó, vai começar. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Bradesco, pra frente. Se seus cabelos estão caindo, estão fracos, quebradiços e sem vida, comece agora a tomar Imecap Hair. Imecap Hair são cápsulas que você toma diariamente. E em pouco tempo você já nota a diferença nos seus cabelos. Porque Imecap Hair é diferente. Imecap Hair age de dentro para fora na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos cabelos. Imecap Hair, a vida do cabelo do homem e da mulher. Aí, se liga nessa fita, mano. 1/3 da rapaziada que morre no trânsito é tudo motociclista, Joe. 1 a cada 3 que morre é um de nós, mano. Deu lá no Infociga, tá ligado? O sistema que sabe tudo de dados do trânsito, pá. É do governo do estado, o bagulho é louco mesmo, mano. Nada de fazer zigue-zague por aí, doidão. Tem que estar atento durante o dia, à noite, é toda hora, mano. E não adianta diminuir a velocidade só na hora do radar, não, irmão. Siga seguro, chega bem, é chegar com vida. Detran e governo do estado de São Paulo. Imecap Antissinais Q10. A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap Antissinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado, uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap Antissinais Q10. Eu acho que o curso de jornalismo da Casper certamente me ajudou muito na profissão. Principalmente no início da carreira, o jornalista encontra situações completamente diferentes. Um dia ele cobre o governo do estado, no dia seguinte ele cobre polícia, no outro dia ele cobre um movimento social. Esse caráter generalista do conhecimento do jornalista é muito importante. Então a formação dele tem que acompanhar esse trabalho, senão fica uma coisa técnica e fria demais. Eu escolhi a Casper porque era a escola que me daria a formação profissional de maneira mais objetiva, por ser uma faculdade que me dava instrumentos práticos para exercer a profissão. Por isso eu sou Casper. Somos todos Casper. Você começa a repor cálcio a partir dos 40 anos, mas com o tempo percebe que tomou o cálcio errado. E aí, surgem os problemas com a osteoporose. Por isso, você não pode abrir mão de um cálcio certo, Calcitran. Em Calcitran, você pode confiar. Milhares de mulheres já se beneficiaram com o Calcitran. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida, Calcitran MDK. Calcitran, o cálcio certo, para não se arrepender depois. No Todo Seu de hoje, a gente visita um dos capítulos da humanidade. O Holocausto. Nós vamos ouvir as histórias de um sobrevivente cuja trajetória de vida virou até documentário. Conheça os contos de Natal criados para adultos. E direto das paradas de sucesso, tem o som pesadão de Isa. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Claro, tô te esperando, vem.
Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o recurso e mandou o deputado federal Paulo Maluf, do PP, cumprir pena de 7 anos e 9 meses de prisão imediatamente. O ex-prefeito de São Paulo e ex-governador do estado foi condenado pela primeira turma do STF em maio. Paulo Maluf foi acusado pelo Ministério Público de usar contas no exterior para lavar dinheiro desviado da Prefeitura de São Paulo quando foi prefeito, entre 1993 e 1996. Os recursos teriam sido desviados da construção da Avenida Água Espraiada, hoje Avenida Roberto Marinho. Os procuradores estimaram 170 milhões de dólares a movimentação total de recursos ilícitos. As investigações contra Maluf se arrastaram por mais de 10 anos, desde a instauração do primeiro inquérito. Hoje, o ministro Edson Fachin rejeitou o último recurso dele. Com a decisão, Maluf perde o mandato de deputado federal. Ele tem 86 anos e a pena começa a ser cumprida em regime fechado. O ex-prefeito ainda deve pagar multa no valor de R$ 1.300.000. Maluf sempre negou as acusações. Marcelo Odebrecht já está em prisão domiciliar em São Paulo. Ele deixou a carceragem da Polícia Federal pela manhã e à tarde veio para a capital paulista de avião alugado. O empreiteiro ficará numa mansão na zona sul da cidade. A espera em frente à casa do executivo em São Paulo começou cedo. Enquanto isso, em Curitiba, escoltado por uma equipe de segurança, Marcelo Odebrecht deixava a cela de 12 metros quadrados na carceragem da Polícia Federal. No caminho, chegou a ser hostilizado por populares. Depois de passar pelo prédio da Justiça Federal do Paraná, recebeu permissão para seguir para a residência dele em São Paulo. Ele reiterou a nós, seus advogados, que o grande objetivo dele nessa nova fase de sua vida é, repito, voltar ao convívio familiar, algo muito caro para ele, e ser efetivo em sua colaboração. Ele não tem, neste momento, qualquer outro plano e qualquer outro objetivo. O empreiteiro viajou de jatinho particular até Jundiaí, no interior paulista, e de carro até o condomínio no Morumbi, área nobre da capital. É aqui, nesse condomínio, que fica a mansão de 3.000 metros quadrados com piscina, em que Marcelo Odebrecht vai ficar em prisão domiciliar por 2 anos e meio. Depois, por esse mesmo período, em regime semiaberto diferenciado, quando o condenado precisa estar em casa todas as noites, inclusive finais de semana e feriados. Ele já está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica e poderá sair daqui apenas em 2 ocasiões específicas, na formatura da filha no ano que vem ou em caso de emergência médica. As condições da prisão domiciliar do empreiteiro foram acertadas no acordo de delação premiada, que reduziu de 28 para 10 anos o tempo de reclusão de Marcelo. A Justiça também concordou que ele poderá receber visitas nesse período de alguns familiares, advogados, médicos e mais 15 pessoas definidas em uma lista. Pela manutenção da tornozeleira eletrônica, ele vai pagar R$ 149 por mês. Ainda como parte da pena, numa 4ª etapa de regime aberto, ele poderá trabalhar, mas deverá passar finais de semana e feriados em casa e sem assumir cargos executivos na Odebrecht até 2025, além de pagar multa de mais de R$ 73 milhões. Quando foi preso, se negou a falar. Disse que não era dedo duro, mas meses depois, quando foi condenado pela primeira vez, mudou de ideia e resolveu colaborar com as investigações e contar o que sabia sobre Caixa 2 para campanhas eleitorais e esquemas ilegais para conseguir contratos com governos. Delatou mais de 200 políticos de vários partidos e confessou ter dentro da empresa um setor só para pagamento de propina. O herdeiro de uma das maiores empresas do país foi preso em junho de 2015 pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Já condenado em 2 ações, ele ainda responde a mais 4 processos. E o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, foi condenado pela 4ª vez na Operação Lava Jato. Somadas, as penas chegam a 87 anos de prisão. Nesta ação penal, Cabral foi condenado a 15 anos pelo crime de lavagem de dinheiro. Este processo trata da movimentação da propina dentro do Brasil por meio dos doleiros Renato e Marcelo Chebar. De acordo com o Ministério Público, os dois eram responsáveis por administrar os recursos arrecadados pelo PMDBista no país. Ao todo, Sérgio Cabral é réu em 17 ações penais. Ele já foi condenado em 4, 3 no Rio com o juiz Marcelo Bretas e 1 vez em Curitiba com o juiz Sérgio Moro.
As penas somadas estavam em 72 anos. Com esta nova condenação, passam para 87. No mesmo processo, a mulher de Cabral também foi condenada a 8 anos. Adriana Anselmo já tinha sido sentenciada na Lava Jato a 18 anos e 3 meses de prisão por associação criminosa e lavagem de dinheiro. O total da pena chega a 26 anos. Hoje, ela deixou o presídio de Benfica, no Rio, para cumprir prisão domiciliar. Ontem, o ministro do STF, Gilmar Mendes, concedeu o benefício. Na decisão, o ministro citou julgamentos anteriores do Supremo Tribunal Federal, em que a primeira turma da corte deferiu que uma mulher, com filho menor e presa em conjunto com o pai da criança, pudesse cumprir prisão em casa. O juiz federal Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, autorizou o doleiro Lúcio Funaro, operador financeiro do PMDB e delator da Lava Jato, a cumprir prisão domiciliar num sítio em Vargem Grande Paulista, no interior de São Paulo. A autorização para o doleiro sair do presídio da Papuda foi dada numa audiência na capital federal, com a presença do próprio Lúcio Funaro. O juiz determinou que o doleiro instalasse um circuito interno de segurança no sítio para que possa ser monitorado virtualmente. Ele também vai ter que entregar mensalmente à Justiça os vídeos das câmeras e a relação das visitas. Funaro celebrou o acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República na reta final do mandato de Rodrigo Janot, onde implicou políticos e empresários, como o presidente Michel Temer e o deputado federal cassado Eduardo Cunha. Na Convenção Nacional do PMDB, o presidente Michel Temer recebeu passe de suposto pai de santo. Temer apareceu de surpresa no evento pouco depois de cancelar a participação. Vestido de branco e segurando ramos de uma planta, o homem que se apresenta como pai Uzeda subiu no palco e foi recebido pelo presidente. O suposto pai de santo afirmou que fez um trabalho para eliminar uma macumba que tinha o objetivo de provocar a morte de Temer. Nos últimos meses, o presidente passou por 3 cirurgias e precisou cancelar compromissos e viagens oficiais por recomendação médica. Em um discurso rápido, Temer falou que o governo que faz é reformista e voltou a defender as mudanças na Previdência. Na verdade, não prejudica ninguém, não prejudica, vou dizer a vocês, se me permitem, mesmo aqueles que ganham acima de 5.330, que é o teto da Previdência Social, esses também não terão prejuízo, porque quem ganha 25, 30 mil vai fazer uma previdência complementar. No projeto atual, há uma vantagem, uma economia para o país, de cerca de 600 bilhões de reais em 10 anos. E não podemos brincar com isso, porque se nós brincarmos com isso, daqui a pouco, nós não vamos ter dinheiro para pagar aposentado. E daqui a pouco, eu digo, daqui 2, 3 anos. Não é agora, não é daqui muito tempo, não. Na convenção, integrantes do PMDB aprovaram uma mudança no nome da legenda. A partir de agora, o PMDB volta a ser chamado pelo nome original, MDB, Movimento Democrático Brasileiro. O partido foi criado em 1966 para fazer oposição à Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, que dava sustentação à ditadura militar. O fim do bipartidarismo em 1979 levou à reorganização do quadro partidário e fez o MDB virar PMDB. Durante o evento de hoje, também foi definido que serão criados dentro do partido segmentos para abrigar evangélicos e defensores de pautas socioambientais. STF tirou do juiz Sérgio Moro o processo do chamado quadrilhão do PMDB da Câmara, mas manteve a investigação na primeira instância. Por maioria, os ministros decidiram tirar de Moro a investigação contra os ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha e Henrique Alves, o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o ex-assessor especial de Temer, Rodrigo Rocha Loures. Os políticos foram denunciados juntos com Michel Temer pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Segundo a denúncia, o grupo do PMDB da Câmara recolheu propina em diversos órgãos e teria desviado mais de 587 milhões de reais. No caso do presidente, a investigação fica suspensa até o fim do mandato presidencial por decisão da Câmara. Dos outros 3 políticos, o inquérito segue para a Justiça Federal em Brasília, comandada pelo juiz Valisney de Souza Oliveira.
Eles vão responder por organização criminosa. No STF, prevaleceu o entendimento de que o caso não tem conexão com o esquema de corrupção investigado na Petrobras, foco da Lava Jato no Paraná. E durante o julgamento, o ministro Gilmar Mendes voltou a criticar a atuação de Rodrigo Janot. O que nós estamos vendo aqui, na verdade, é a descrição de um grande caos. De um grande caos. Uma grande bagunça. Uma grande bagunça. Serviço mal feito, apressado, corte e cola, com as contradições que foram aí apontadas. É disso que nós estamos falando. Isso é vexaminoso para o tribunal. Já o ministro Luiz Roberto Barroso rebateu. Eu gostaria de dizer que eu ouvi o áudio. Tem que manter isso aí, viu? Eu quero dizer que eu vi a fita, eu vi a mala de dinheiro, eu vi a corridinha na televisão. Eu li o depoimento de Youssef, eu li o depoimento de Funaro. Portanto, nós vivemos uma tragédia brasileira. Eu não acho que há uma investigação irresponsável. Eu acho que há um país que se perdeu pelo caminho, naturalizou as coisas erradas e nós temos o dever de enfrentar isso. Diante da divergência, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, afirmou que a corte não aceita a corrupção. Nenhum de nós não partilha de nenhum tipo de atitude ou de conivência ou nem de longe de querer que o Brasil seja um país de corrupção, e toda corrupção tem que ser punida porque é crime. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Se a epidemia de corrupção que se abateu sobre o Brasil revela alguma coisa, é que a política brasileira ultrapassou todas as fronteiras da imoralidade. Numa situação assim, em que uma nação dá com os burros na água, o melhor a fazer é se apegar aos burros mais secos. O Poder Legislativo está afogado em lama. O Poder Executivo, com o lodo acima do nariz, se agarra a qualquer jacaré, imaginando que é tronco. Contra esse pano de fundo, não restou ao brasileiro senão depositar todas as suas esperanças no Poder Judiciário. Mas magistrados como Gilmar Mendes e Dias Toffoli parecem decididos a empurrar o Supremo Tribunal Federal para dentro do caldeirão do descrédito. Líderes da ala do Supremo que abre celas e arquiva denúncias, os dois dedicaram-se na última sessão do ano a esculachar a investigação que encrencou Michel Temer e sua turma. Coube ao ministro Luiz Roberto Barroso injetar o óbvio na cena. Eu ouvi o áudio, tem que manter isso, viu? Eu vi a mala de dinheiro, disse Barroso. Há políticos piores e melhores. A arte de julgar consiste em discernir uns dos outros. A Lava Jato mostrou que os gatunos ficaram ainda mais pardos. Mas no instante em que a política se consolida como mais um ramo do crime organizado, o país não merece o convívio com juízes que dão de ombros para o óbvio. Boa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, deu 15 dias para a defesa do presidente Michel Temer responder às perguntas feitas pela Polícia Federal sobre o suposto favorecimento da empresa Rodrimar. A PF investiga se a empresa foi beneficiada pela edição do chamado Decreto dos Portos. Em setembro, a Rodrimar declarou que nunca recebeu qualquer privilégio. O Planalto afirmou que o Decreto dos Portos foi assinado após longo processo de negociação entre o governo e o setor portuário e informou que o presidente irá prestar todos os esclarecimentos necessários. Construtora Odebrecht admitiu formação de cartel e um grande esquema para fraudar as licitações de obras em avenidas importantes de São Paulo e também em um dos trechos do Rodoanel Mário Covas. As informações constam do acordo de leniência entre a Odebrecht, o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e o Ministério Público Federal de São Paulo. Executivos e ex-executivos da Odebrecht revelaram no acordo que foi assinado em julho que o primeiro esquema começou quando 5 das maiores construtoras do Brasil passaram a se reunir para discutir as obras do trecho sul do Rodoanel, que liga importantes rodovias do estado no entorno da capital paulista e é de responsabilidade da Dersa. Entre 2004 e 2007, pelo menos 22 empresas participaram do esquema. Segundo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o cartel era liderado, além da
Odebrecht pela Andrade Gutierrez, Camargo Correia, OAS e Queiroz Galvão. Na sequência, se uniram outras 5 empresas que teriam capacidade de concorrer na licitação. Nesta fase, foi feita uma divisão dos lotes e a definição dos preços que seriam apresentados nas propostas. Num último momento, entraram no cartel 12 construtoras menores, que concordaram em apresentar propostas que perderiam a concorrência. Em troca, houve a promessa de subcontratações e de colaboração em outras negociações. Um outro cartel, também relatado no acordo da Odebrecht, aconteceu entre 2008 e 2015 de maneira bem semelhante ao anterior. Os executivos da empresa contaram ao CAD que as construtoras participaram de um conluio para combinar preços e vencedores de 7 licitações de obras em grandes avenidas de São Paulo, como a Sena Madureira. As obras eram parte do Programa de Desenvolvimento do Sistema Viário Estratégico Metropolitano de São Paulo, uma parceria entre o governo paulista e a prefeitura. Além da Sena Madureira, o projeto incluiu a ampliação da Marginal Tietê, das avenidas Roberto Marinho, Jacu Pêssego, Chucri Zaidan e Cruzeiro do Sul, e as obras no córrego Ponte Baixa. Os 2 cartéis teriam funcionado durante os governos estaduais de Geraldo Alckmin, José Serra e Alberto Goldman, do PSDB, e a gestão de Cláudio Lembo, que na época era do PFL, hoje DEM. Juntas, as obras teriam custado 10 bilhões de reais aos cofres públicos. Caso condenadas pelo Tribunal do CAD, as empresas podem pagar multas de até 20% do seu faturamento. O Conselho, que tem a missão de zelar pela livre concorrência no mercado, já fez 14 acordos de leniência no âmbito da Operação Lava Jato. Em nota, o atual governo do estado de São Paulo informou que é o maior interessado na punição do crime de formação de cartel e que, se houve conduta ilícita, irá cobrar os responsáveis. O ex-governador Alberto Goldman afirmou que, se houve crime, as investigações devem esclarecer todo o episódio. O Jornal da Gazeta, edição das 10, aguarda a resposta dos ex-governadores José Serra e Cláudio Lembo. A construtora Andrade Gutierrez informou que está empenhada em corrigir qualquer erro ocorrido no passado e que assumiu esse compromisso publicamente ao pedir desculpas em um manifesto veiculado nos principais jornais do país. A Odebrecht diz que está colaborando com a Justiça. A OAS não vai se manifestar. A construtora Queiroz Galvão disse que não comenta investigações em andamento. E a Camargo Correia afirmou que foi a primeira construtora a firmar acordos de leniência e reafirma seu compromisso de manter investigações internas e colaborar com as autoridades, reportando quaisquer condutas ilícitas. O Ministério Público Estadual de São Paulo entrou com ação na Justiça acusando o ex-prefeito da capital paulista e atual ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, do PSD, de receber 21 milhões de reais de forma ilegal da Odebrecht. Segundo a promotoria, Kassab teria cometido ato de improbidade administrativa durante o mandato na Prefeitura de São Paulo, entre 2006 e 2012. A Odebrecht fechou acordo para delatar irregularidades entre 2008 e 2015. O acordo ainda não foi homologado pela Justiça, mas as ações já foram propostas. Os executivos Benedito Júnior e Paulo Cezena relataram que pagaram 21 milhões de reais em Caixa 2 para Kassab usar na campanha à Prefeitura em 2008, quando foi eleito. A ação pede o pagamento, a devolução do valor de 20 milhões e meio aproximadamente, e o valor total da causa é de 85 milhões de reais por conta da multa por improbidade administrativa. O ministro afirmou que recebeu a ação com estranhamento e que irá demonstrar a legalidade de todos os atos da gestão dele. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo, decidiu hoje em liminar que a polícia não pode cumprir mandado de condução coercitiva sem que o investigado tenha sido previamente convocado para prestar depoimento. O ministro considerou que esse procedimento é inconstitucional. Mendes acolheu 2 ações, uma movida pelo PT e outra pela Ordem dos Advogados do Brasil. A condução coercitiva é uma das principais medidas usadas pela Operação Lava Jato contra investigados. A liminar de Mendes ainda será submetida ao plenário do STF, onde todos os ministros vão confirmar ou rejeitar a decisão.
Essa discussão vai ser em fevereiro, porque o recesso do Judiciário começa amanhã. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. O ministro do Supremo Tribunal Federal e até fevereiro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, ao voltar dos Estados Unidos, deve ter passado na Lapônia e incorporado Papai Noel. Chegou no Brasil soltando todo mundo, né? Liberou o Beto Richa, governador do Paraná, tucano, é claro. Soltou a Adriana Anselmo no dia em que ela seria condenada, a mulher do governador Sérgio Cabral. Liberou Alexandre Romano, Zé Guimarães, o capitão Cueca, Arthur, o filho, Benedito Lira, o pai. Quer dizer, está no seu ânimos liberandi, mais excitado do que nunca. Ainda arrumou uma briga com o Barroso, seu colega lá do Supremo, por causa disso. Bom, aí para completar tudo, ele pegou uma ação que o PT moveu em junho do ano passado. Não, desculpe, em abril do ano passado. O presidente ainda era Dilma e proibiu condução coercitiva. Quer dizer, ele deve estar incorporando assim, alguma velha mágoa, algum problema de procurador em relação a juiz. Porque ele só não gosta de juiz. O juiz manda prender, ele manda soltar. De réu ele gosta bastante, mas pelo visto só de réu bem endinheirado. E ele não aceita nem condução coercitiva, o que causará problemas nas investigações da Lava Jato, que é tudo que ele quer na vida. Bom, eu volto na quinta-feira da semana que vem, depois do Natal. Até lá, Feliz Natal, curta bastante, apesar de todas as dificuldades. Em té. O tempo continua bastante abafado aqui em São Paulo. Agora à noite choveu forte na região de Campinas. E de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, a chuva chegará a São Paulo durante a madrugada e deve atingir a Zona Norte com mais intensidade. Vamos conferir a previsão para amanhã com Mariana Armentano. Os próximos dias continuam abafados, com sol e chuvas entre a tarde e a noite em todo o estado de São Paulo. E eu já adianto que aqui na capital, essa sensação de abafamento vai predominar por vários dias ainda, pelo menos até o Natal, viu? Nessa quarta-feira teremos mínima de 19 e máxima tarde de 31 graus. Aí na quinta, a máxima cai para os 27 graus, mesmo assim ainda bem abafado, com chuvas a qualquer hora. E continua assim na sexta-feira, quando a máxima prevista é de 28 graus por aqui. Investigação indica que trem que descarrilou nos Estados Unidos estava a uma velocidade quase 3 vezes maior que a permitida naquele trecho. No momento do acidente, o trem viajava a 128 km por hora, em uma zona de velocidade máxima de 48 km por hora. Foram confirmadas 3 mortes e dezenas de feridos no descarrilamento de 13 dos 14 vagões. A viagem de ontem era inaugural na rota. O objetivo era percorrer o trecho em menor tempo, evitando ramais com tráfego intenso de trens de carga. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Juliana. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. Fique agora com Rony Von no Todo Sul. Perdoar pode fazer bem à saúde. Saiba mais nesta quarta, 9h30 da manhã no Revista da Cidade. Assista agora, Todo Seu.